Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre a subapuração do ICMS e os regimes especiais do ICMS. E para isso eu vou utilizar aqui, como você está vendo na tela, o validador do SPED fiscal, ok? O programa validador do arquivo SPED fiscal, para poder falar sobre esse tema. Bom, eu vou abrir aqui uma escrituração que eu já tenho pronta para poder falar sobre esse assunto. E antes de mais nada, antes de eu entrar aqui no conteúdo da aula, eu gostaria de deixar você informado sobre uma atualização que nós tivemos em relação ao ICMS no ano de 2024, que é a respeito da incidência do ICMS, né? Ou melhor, da não incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, ok? Então, a partir de 1/1 de 2024, não incide mais o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, né? Na prática, o que isso quer dizer? Se um estabelecimento matriz transferir mercadorias para um estabelecimento filial ou vice-versa, essas operações de transferência não têm mais incidência de ICMS, ok? E essa regra vale para todo o Brasil. Então, não importa em qual estado o seu estabelecimento, a sua empresa está localizada. Essa regra, ela vale para todo o país, ok? Então, ainda havia aí alguns estados que cobravam o ICMS sobre a transferência de mercadorias, ok? Eles estipulavam a incidência do ICMS sobre essa operação, mas a partir de 1/1 de 2024, isso acabou, ok? Então, transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, não há mais incidência de ICMS. Então, um estabelecimento matriz transferir mercadoria para um estabelecimento filial ou vice-versa, ele deverá fazer essa transferência sem destaque de ICMS, ok? Utilizando ali o CST 41. Bom, agora entrando aqui no conteúdo da aula, eu vou falar sobre a subapuração do ICMS, né? O que é a subapuração do ICMS? A subapuração do ICMS nada mais é do que uma apuração de um ICMS pago à parte, com uma regra específica, ok? Um ICMS que não entra ali na apuração do ICMS operações próprias, ok? Então, por exemplo, você tem o ICMS próprio, que é aquele onde o estabelecimento faz a aquisição de mercadorias e serviços, né? E aí ele aproveita o crédito de ICMS nessas aquisições e nas saídas das mercadorias e serviços dele, ele destaca o ICMS. E o ICMS próprio, né, de operações próprias a pagar, nada mais é do que a diferença de débitos menos créditos, ok? Então, isso aí é o ICMS operações próprias que nós já estamos acostumados. E hoje eu vou falar sobre o ICMS que vem de subapuração, ou seja, aquele tributo que é um ICMS também a pagar, porém ele é pago de forma separada, ok? Um grande exemplo que nós temos é o diferencial de alíquota, né? O ICMS diferença de alíquota, por exemplo, ele é um ICMS pago à parte, né, da apuração normal ali do ICMS operações próprias, e ele é lançado aqui também no arquivo do SPED fiscal. Então, aqui eu tenho um arquivo de SPED fiscal normal de um estabelecimento. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho as minhas notas fiscais de entrada lançadas aqui, tudo normal, com aproveitamento dos créditos, né, tudo certinho. E tenho aqui as minhas notas fiscais de saída, ok? Com os destaques do ICMS também, né? Então, eu tenho aqui os destaques dos créditos e dos débitos de ICMS, normal. Isso aqui eu não vou passar código a código, aliás, campo a campo desse validador, né?
né? Porque eu já tenho aulas mostrando, né, o preenchimento desses campos. O foco da aula não é ensinar você a fazer SPED fiscal, porque eu já tenho aula sobre isso, ok? O foco é falar sobre a subapuração do ICMS e os regimes especiais. Então, veja, eu já tenho aqui as notas fiscais lançadas, e aí aqui eu tenho, né, na apuração do bloco E, a apuração do meu ICMS próprio. Então, aqui, veja, o que eu tenho? Total de débitos do imposto, R$ 16.055,91, créditos, R$ 2.776,74 e ICMS, então, final a pagar, R$ 13.279,17, ok? Então, o meu ICMS a pagar é esse valor aqui, R$ 13.279,17, que é simplesmente o valor dos débitos menos os créditos, ok? Que eu tive ali dentro do mês. E esse valor que você está vendo aqui, veja, valores recolhidos ou a recolher extra apuração. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a diferença de alíquota. Então, se o seu estabelecimento fez uma compra ali de material de uso e consumo ou ativo imobilizado de fora do estado e a alíquota interna desse produto que ela adquiriu é maior do que a alíquota interestadual, haverá então a incidência da diferença de alíquota. E a diferença de alíquota, ela é lançada aqui no SPED fiscal, nesse campo, ok? Como uma subapuração, uma apuração extra que a gente faz à parte, ok? Então, você lança aqui o valor da diferença de alíquota, né? E mais embaixo, onde você tem aqui, nesse campo, né? Nesse registro E116, onde você informa as guias de ICMS, né, que a empresa deve pagar, né, que ela deve recolher. Então, aqui eu tenho o ICMS comum de operações próprias, né, 13.279,17, que é o ICMS a recolher, mais o ICMS de diferença de alíquota, 2.422,40. Ok? Então, veja que a diferença de alíquota, ela é calculada à parte, né? Ela não entra aqui nessa apuração do ICMS de operações próprias. Se você colocar ela aqui no meio, vai ficar errado. Então, você tem que jogar ela aqui nos valores recolhidos ou a recolher extra apuração. E como que se faz, né, a apuração da diferença de alíquota? É basicamente simples, né? Você pega a alíquota interestadual, que pode ser 4, 7 ou 12%, e pega a alíquota interna daquele produto ou daquele serviço, e aí você faz a subtração, né? Se a alíquota interna for maior do que a alíquota interestadual, você vai ter que pagar a diferença de alíquota. Então, por exemplo, uma alíquota interestadual de 12 e uma alíquota interna de 18, você tem ali uma diferença de alíquota a pagar, que pode ser de 6% ou de até 7,32%. Aí você deve estar pensando, nossa, ele ficou maluco, né? 18 menos 12 não é 7,32%, é 6%. Realmente, 18 menos 12 é 6%. Porém, alguns estados, como eu já tratei isso em aulas anteriores, eles fazem o cálculo da diferença de alíquota por dentro, né? O que é isso? É quando você embute o próprio ICMS na sua base de cálculo. Então, apesar de 18 menos 12 ser igual a 6, em alguns estados, como é o meu caso aqui, o estado de Minas Gerais, a diferença de alíquota nesse tipo de situação é de 7,32% aproximadamente, ok? Se você não está familiarizado com esse cálculo da diferença de alíquota, você pode encontrar aqui a aula sobre diferenciais de ICMS aqui no canal, tá? Eu sugiro que você assista para que você entenda melhor como funcionam esses cálculos da diferença de alíquota, e esses cálculos variam muito de estado para estado, ok? Bom, então aqui, né, eu calculei o meu ICMS de diferença de alíquota, então eu tive X compras ali de fora do estado para uso e consumo ou ativo imobilizado. E na minha subapuração, a apuração que eu fiz à parte lá no meu software, eu cheguei a esse valor aqui de diferença de alíquota e lancei ele aqui, ok?
Agora é importante também você saber que existem casos específicos em todos os estados que são os regimes especiais do ICMS. Então, o que é isso? Os regimes especiais de ICMS são tratamentos tributários específicos para alguns tipos de contribuintes, determinados setores, né, determinadas atividades. Então, cada estado define aí quais são os seus regimes especiais e quais atividades, né, estão sujeitas aí aos regimes especiais. Os regimes especiais, eles visam diminuir a carga tributária de alguns contribuintes, que, né, por exemplo, geralmente afetam mais aí as indústrias. Por quê? As indústrias costumam ter poucos créditos de ICMS e costumam ter muitos débitos de ICMS, e aí elas acabam pagando um ICMS com um valor muito alto, ok? Então, para equilibrar um pouco isso aí, os estados criam esses regimes especiais para diminuir a carga tributária, né, de alguns setores, e então, né, para que esses contribuintes não fiquem muito prejudicados. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de atividades que têm regimes especiais aí. Então, indústria de calçados, indústrias de confecções, é muito comum, né, ter regimes especiais. E-commerce, então, aquelas empresas que atuam com e-commerce, que vendem pela internet, elas também podem aderir a regimes especiais. Indústria e comércio de produtos eletroeletrônicos, indústria de fios e cabos, indústria de produtos de aço, indústria de aguardente de cana-de-açúcar, indústria de móveis, né, tanto móveis de madeira quanto móveis de metal, indústria de carnes e derivados, indústria de café, entre outros. Isso aqui que eu estou falando não vale para todos os estados, ok? É importante que você saiba que cada estado possui ali uma lista de regimes especiais que são benefícios para determinados contribuintes, ok? Então, vamos, por exemplo, o estado de Minas Gerais definiu que, por exemplo, o setor de e-commerce, todos os contribuintes que atuam com e-commerce, elas pagam ali 6% de ICMS nas vendas internas e 1,3% de ICMS nas vendas interestaduais. Então, isso aí é uma regra do regime especial de e-commerce, ok? Definido pelo Estado de Minas Gerais. Então, cada estado vai ter uma lista específica de regimes especiais disponíveis, ok? Então, quando você tem ali um contribuinte que não é optante pelo Simples Nacional, que está pagando ali um valor muito alto de ICMS, convém você verificar no seu estado se existe um regime especial para a atividade daquele contribuinte. E é importante você saber também que cada estado pode liberar regimes especiais aí específicos para determinados contribuintes. Então, por exemplo, você tem um estabelecimento que tenha uma atividade lá específica e aí você verificou que não existe um regime especial para aquela atividade e aquele contribuinte está pagando um ICMS muito alto. O que você faz? Você faz um pedido no estado para que ele crie um regime especial específico para aquele contribuinte, ok? E é claro, não é só chegar lá no fiscal, né, da administração fazendária e falar, olha, eu estou pagando muito ICMS, eu quero pagar só 2% de ICMS. Não é assim que funciona. Você pode sim pedir um tratamento especial, né? Você pode pedir uma redução da carga tributária do seu ICMS tranquilamente. Você pode pedir até 1% se você quiser. Porém, você precisa ter argumentos válidos, ok? Para apresentar para fiscalização. Você vai explicar para ele, olha, eu preciso pagar menos ICMS porque eu não tenho crédito, minhas aquisições têm um valor muito baixo, as minhas saídas têm um valor muito alto, a alíquota que na minha venda é muito alta, né? Então, você tem que ter bons argumentos para mostrar para o fiscal que você merece pagar uma quantia
menor de ICMS, ok? E aí, o Estado pode conceder ou não o regime especial para você, ok? Se ele não conceder o regime especial, ele vai te falar por quê e vai te dar lá os argumentos dele, ok? Então, por exemplo, eu mesmo trabalho aqui com uma empresa que ela estava pagando muito ICMS, né? Um valor muito exorbitante de ICMS. E aí, o que a gente faz? E não existia um regime especial específico para ela. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz um pedido de regime especial no Estado, colocando lá os argumentos por que aquele contribuinte precisava pagar um valor inferior de ICMS, ok? Então, isso pode ser feito em qualquer estado para qualquer contribuinte, desde que você tenha os argumentos para apresentar para o fiscal, ok? Que vai analisar o seu pedido. Então, você tem que ter os argumentos e o fiscal, obviamente, vai exigir comprovação desses argumentos, né? Cópias de notas fiscais, ali, de aquisição, de venda, né? Apuração do ICMS, para ele verificar se realmente aquele contribuinte merece ter um tratamento especial, ok? Então, quando o contribuinte tem um regime especial, né, o que acontece? O Estado define que ele vai pagar uma porcentagem específica de ICMS, fugindo daquela regra comum, que é essa aqui que a gente tem, né, de débito menos crédito. Então, ao invés do contribuinte pagar, por exemplo, esse valor aqui de R$ 13.279,17, o Estado define o seguinte: olha, você vai pagar nas vendas internas 6% de ICMS e vai pagar nas vendas interestaduais 1,3% de ICMS. E você não tem direito a aproveitar nenhum tipo de crédito, ok? Geralmente funciona dessa forma. O Estado concede uma alíquota específica para o contribuinte, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Não costuma passar de 6% quando é regime especial, no máximo 7%. Porque aí também não faz muito sentido, né? Se passar de 7%. Então, geralmente, são percentuais bem baixos mesmo, que o regime especial oferece para o contribuinte. Então, o contribuinte paga ali aquele percentual definido no regime especial, lá, né, do Estado. E aí, essa apuração que a gente faz aqui, né, no SPED fiscal, no nosso software, ela é desconsiderada, ok? Então, ao invés de você pegar seus débitos menos os créditos para encontrar o valor a pagar, você simplesmente vai pagar a porcentagem que foi definida lá no seu regime especial. E aí, como que funciona, né? E algumas vezes, algumas pessoas confundem essa parte, porque elas pensam o seguinte: olha, o meu regime especial definiu que eu vou pagar 3% de ICMS e eu não tenho direito a crédito. Beleza. Isso não significa que lá nas notas fiscais, quando você for emitir, não significa que você vai destacar 3% de ICMS. Não existe isso, ok? Você vai continuar destacando o ICMS normal na alíquota lá que você está acostumado, seja 7, 12, 18, 20, 17, seja lá qual alíquota for aí no seu estado ou a alíquota interestadual que for. Você vai continuar destacando o ICMS normalmente nas suas notas fiscais. Você vai continuar fazendo a apuração do ICMS normalmente, como você está vendo aqui na tela, aproveitando os créditos, destacando os débitos. Qual que é a diferença, né? O que vai acontecer para você apurar e lançar o ICMS do regime especial aqui no SPED fiscal? Então, o que acontece? Então, nessa empresa específica aqui, o Estado definiu para mim o seguinte, que ela vai pagar 6% de ICMS nas vendas internas, né? Ou seja, dentro do Estado, e nas vendas interestaduais, ela vai pagar 1,3%. Ok? Então, essa empresa específica aqui que eu estou falando, o regime especial dela, que foi concedido para ela, é que ela paga 6% nas vendas internas e 1,3% nas vendas interestaduais. Beleza. Aqui eu já fiz a minha apuração do ICMS. Se fosse na regra normal, né, esse contribuinte pagaria R$ 13.279,17. Beleza. Só que eu tenho regime especial. Isso aqui é o valor que seria na regra geral, mas não é o valor que a empresa vai pagar. Então, como eu vou lançar aqui o regime especial? Primeira coisa que a gente tem que fazer
é estornar os créditos, né? Nós vamos estornar os créditos, ou seja, todo crédito que eu aproveitei, eu vou estornar, ou seja, eu vou invalidar ele, ok? Não vai valer para nada. Então, veja, aqui eu tenho o total de crédito 2.776,74. E aqui eu tenho o campo valor total dos estornos de créditos. Então, eu vou lançar aqui 2.776,74, ok? Então, eu estornei os créditos. E agora eu vou fazer o mesmo com os débitos. Então, veja, eu tenho aqui o total de débito 16.055,91 e agora eu vou estornar os débitos nesse campo aqui, ó, valor total dos estornos de débitos. Então, eu vou colocar 16.055,91. Então, eu estornei tanto os créditos quanto os débitos. E aí, o valor final a pagar aqui, na apuração normal, será 0, ok? Então, a minha apuração normal de ICMS vai ficar assim, né? Eu tenho aqui o total de débitos e aqui eu tenho o estorno desses débitos. Eu tenho o total de créditos aqui e aqui eu tenho o total de estornos desses créditos. E o valor total a pagar, então, do ICMS, 0, ok? Ah, mas onde que eu vou lançar, então, o ICMS do regime especial? Eu vou lançar aqui, ok? Nos valores recolhidos ou a recolher extrapuração. Então, esse estabelecimento específico, né, que eu estou mostrando aqui para você, ele teve esses valores aqui na apuração do ICMS dele, de operações próprias. Então, veja, eu separei aqui o que esse contribuinte teve de operação interna, 93.213,53. Então, isso aqui vezes 6%. E aí eu encontrei ali o valor de 5.592,81. E nas operações interestaduais, esse contribuinte teve 87.850,38 e ele vai pagar 1,3% sobre essas operações. Eu encontrei ali 1.142,05. Então, qual foi o total do ICMS que esse contribuinte realmente vai pagar? 6.734,86, ok? Então, veja, esse contribuinte, se fosse na regra geral, ele pagaria 13.279,17. Mas, na regra do regime especial, ele vai pagar metade do valor, 6.734,86, ok? Então, o regime especial ele serve justamente para isso, para reduzir a carga tributária da empresa. E, inclusive, o regime especial pode até ser uma opção interessante para aquelas empresas optantes pelo Simples que estão pagando ali um valor muito alto no Simples Nacional, ou que estão pagando um valor muito alto de ICMS antecipação, né? Aquela antecipação parcial ou total, né? Às vezes pode ser interessante pedir a exclusão do Simples, ir para o regime de débito e crédito e solicitar um regime especial do ICMS. Claro, né, que cada caso precisa ser muito bem estudado. Bom, então aqui eu defini, né, eu fiz uma subapuração de ICMS, ou seja, uma apuração à parte que eu fiz lá no meu software. Não tem nada a ver com a apuração do ICMS, da apuração normal, né, que a gente está acostumado. Eu fiz aqui a apuração à parte e encontrei o valor de 6.734,86. E eu falei que eu tenho que lançar aqui esse valor. Ah, mas já está lançado aqui o valor da diferença de alíquota. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esse 6.734,86 com o valor da diferença de alíquota, porque ela também tem que ser lançada aqui, ok? Então, 6.734,86 mais 2.422,40, eu vou encontrar aqui, então, o valor de 957,26, ok? Então, no meu SPED fiscal, vai ficar dessa forma, o registro é 110. Clico aqui em salvar, e aí, eu venho aqui no registro E111, onde eu vou lançar os ajustes, né? Veja, eu lancei os ajustes aqui. O que são os ajustes? Os estornos de crédito, né? Os estornos de débitos e o valor do ICMS do regime especial, ok? Que eu lancei aqui. Então,
eu tenho que lançar aqui no E111. Veja que a da diferença de alíquota já está lançada. Eu coloquei aqui código do ajuste, né? ICMS, apuração de ICMS, débito especial, ICMS, diferença de alíquota, né? E aí eu coloquei aqui o valor da diferença de alíquota. Esse código aqui que você está vendo, código de ajuste, cada estado vai ter o seu código. Veja, aqui eu estou no estado de Minas Gerais, ele tem esse código aqui. No seu estado, seja ele qual for, vai ter a inicial, né? Ali do estado, a sigla, né? Então, se for São Paulo, vai estar ali SP e o código na frente. Esses códigos podem variar, ok? Se você tiver dúvida em relação ao código, você pode consultar lá no site do seu estado, que com certeza você vai encontrar esses códigos lá, ok? Mas a descrição aqui não costuma mudar muito, não. Não é tão difícil encontrar o código correto, não. Okay? Mas é importante você saber que cada estado tem o seu código. No caso aqui de Minas Gerais, para a diferença de alíquota, é esse aqui. Bom, aqui eu vou fechar a diferença de alíquota e agora eu vou fazer os lançamentos dos estornos, né, que eu fiz aqui. Então, primeiro, o lançamento do estorno dos créditos. Então, eu vou vir aqui no código de ajuste e vou escolher aqui o código do estorno de crédito. Veja, eu tenho esse código aqui, ó, apuração do ICMS, estorno de créditos para ajuste de apuração do ICMS, que é exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu lancei o estorno do crédito para ajustar a minha apuração. Então, qual foi o valor do meu crédito? 2.776,74. Então, eu clico aqui em salvar e pronto, eu lancei o estorno dos meus créditos. Agora, eu vou lançar o estorno dos débitos. Então, eu vou pegar aqui, vou vir aqui procurar o código correto. Então, eu tenho esse código aqui, ó, apuração do ICMS, estorno de débitos para ajuste de apuração do ICMS. Então, eu vou colocar aqui o valor de 16.055,91, que é o valor do meu estorno de débitos, né? Voltando aqui, para você ver. Débitos 16.055,91, né? O estorno de débitos, e estorno de crédito 2.776,74. Beleza. E agora eu vou lançar o valor do ICMS do regime especial, que é esse valor aqui, ó, 6.734,86. Então, eu vou clicar mais uma vez aqui, vou fazer o lançamento, vou procurar aqui o código correto, que vai ser esse aqui, apuração do ICMS, débito especial, recolhimento complementar, regime especial. Para o estado de Minas Gerais, é esse código que eu tenho que utilizar, ok? No seu estado, você navega aí na lista para ver qual vai ser. Inclusive, quando você fizer o regime especial, né, para o seu contribuinte aí, lá no próprio regime especial dele, vai constar lá qual é o código que deve ser utilizado aqui no SPED fiscal, ok? Importante você saber isso. Não você não precisa se preocupar tanto com esse código, porque quando o contribuinte tiver o regime especial, quando o Estado liberar o regime especial, o próprio Estado vai falar para você qual é o código que você vai utilizar aqui, ok? Então, não precisa se preocupar tanto com isso. Bom, aí aqui eu vou lançar o valor do meu ICMS a pagar do regime especial, que foi 6.734,86. Clico em salvar e pronto. Veja, eu lancei aqui a diferença de alíquota, né? Já deixei lançado aqui. Lancei o valor do ICMS do regime especial, que eu tenho que pagar, e lancei os dois estornos que eu preciso, né? De crédito e de débito. E aqui, no campo no registro E116, onde eu coloco o valor das guias a pagar, eu vou mudar aqui, né, porque o valor, na regra geral, seria esse aqui, né, 13.279,17. Mas como ele tem regime especial, eu vou mudar esse valor aqui para 6.734,86. E o código aqui da minha guia também vai ser diferente, né, ICMS Indústria TTD, que é o do regime especial, é o código específico aqui de Minas Gerais para o ICMS de regime especial. E esse código também vai constar lá no regime especial do seu contribuinte, quando você conseguir o regime especial para ele, ok? Então, você não precisa se preocupar tanto com esse código. Então, eu vou clicar aqui em salvar e veja, eu lancei aqui as duas guias de ICMS
que esse contribuinte tem que pagar no mês, de R$ 6.734,86, que é referente ao regime especial, e de R$ 2.422,40, que é referente à diferença de alíquota. E essas duas guias juntas, somadas, né, elas dão esse valor aqui de R$ 957,26, ok? Então, tem que fechar esses valores aqui para a apuração passar. Se a sua empresa, né, o seu contribuinte não tem regime especial, então você simplesmente deixaria do jeito que estava, né? Você não ia lançar estorno, você ia deixar aqui o valor do ICMS a pagar, né? Você não ia precisar fazer todos esses lançamentos aqui. Mas, quando o seu contribuinte tiver regime especial, para que você entenda, é assim que fica aqui o lançamento do ICMS do regime especial e da diferença de alíquota, ok? É claro que isso aqui tem que vir pronto do seu software, ok? Importante você saber isso. Mas, se o seu software não for capaz de gerar esse registro, ou por algum motivo você não conseguir fazer isso pelo seu software, então é assim que você tem que lançar aqui no validador, ok? Se o seu software fizer, ótimo, né? Você apenas importa o arquivo e ele já vai trazer assim para você, ok? Então, é assim que funciona a subapuração do ICMS. Feito isso, você pode simplesmente clicar aqui em validar validar o arquivo, e aí basta você gravar a sua declaração, depois assinar com o certificado digital e então transmitir o seu arquivo do SPED fiscal, ok? Então é assim que funciona o lançamento do ICMS do regime especial e da diferença de alíquota aqui no SPED fiscal. Então é importante você ter essa noção de como que funciona esse lançamento. Então, veja, arquivo validado com sucesso, então quer dizer que meu arquivo não tem nenhum erro. E aqui você tem os relatórios, né, como eu já mostrei em vídeos anteriores. E acabou, né? Aqui o lançamento do ICMS regime especial acabou. Então, é importante que você tenha essa noção de subapuração de ICMS e tenha noção de que muitas vezes, quando você tem um contribuinte, um cliente que está pagando muito ICMS, é importante você saber que existe alternativa, ok? Que existe saída, tudo tem um jeitinho. Então, não é só falar, esse contribuinte aqui, ele paga muito ICMS mesmo, não tem o que fazer. Não. Sempre existe uma forma de diminuir a carga tributária do contribuinte. Então, é importante você saber isso, porque muitos contribuintes não sabem que existem possibilidades de conseguir regime especial aí e acabam, né, pagando aí um ICMS, um valor muito alto, e isso afeta diretamente o preço da mercadoria, afeta o lucro da empresa, né, e até mesmo pode afetar ali os funcionários e a contabilidade também. Então, é importante você ter noção da existência dos regimes especiais. Então, você vai consultar lá no site do seu estado, né, da Secretaria de Estado de Fazenda do seu estado, quais são os regimes especiais, né, já pré-existentes, né, se existe um regime especial para o qual o seu contribuinte pode se enquadrar, né, fazer ali o pedido, e se não houver, você pode solicitar um regime especial específico para o seu contribuinte. E ali no pedido do regime especial específico, você pode solicitar o que você quiser, desde que você tenha bons argumentos. Então, por exemplo, eu fiz um pedido de um regime especial de um contribuinte, porque ele estava pagando um ICMS muito alto, estava pagando um valor muito exorbitante de ICMS. E aí, foi o argumento que eu utilizei? Que as aquisições de matéria-prima que esse contribuinte tinha, elas não davam direito ao crédito, porque ela adquiria a matéria-prima diretamente do produtor rural. Então, quando ela fazia isso, essa matéria-prima entrava sem ICMS, ok? E a saída dela era tributada normalmente, o que acarretava num valor muito grande, né, a pagar ali de ICMS. Então, o contribuinte tinha argumento para falar, né, que ele precisava pagar um valor menor de ICMS, então
assim sendo, a gente fez um regime, né, o pedido de um regime especial específico para ela, ok? Então, é importante você saber isso, que nem tudo está perdido quando o contribuinte está pagando muito alto o valor de ICMS. É possível sim reduzir a carga tributária, né, desde que você tenha bons argumentos, ou desde que já exista um regime especial pré-definido. E é importante também deixar aqui uma observação, que quando um contribuinte tem um regime especial, ele vai continuar destacando o ICMS normalmente lá nas notas dele pelas alíquotas normais de 7, de 12, de 18, de 17, de 20, de 19, etc. Ele vai colocar lá as alíquotas normais na nota fiscal dele, né? E vai fazer a apuração normal. E depois ele vai fazer os estornos de crédito, de crédito e de débito de ICMS, como eu mostrei aqui, ok? E alguns estados, importante você saber isso, alguns estados podem ali dificultar o aproveitamento de crédito de ICMS quando você compra mercadoria desses contribuintes que têm regime especial, ok? Pode ser que o Estado dificulte aí o aproveitamento de crédito, mas se você tiver um regime especial, automaticamente você não vai precisar se preocupar com isso, ok? Então, é muito importante você saber que existe, né, essa possibilidade de fazer regime especial. Não necessariamente quer dizer que vai ser uma boa opção para você. Às vezes, o seu contribuinte tem muitos créditos de ICMS ali nas aquisições. Às vezes, ele fica, por exemplo, até 2, 3 meses sem pagar ICMS porque ele tem muito crédito. Então, se for o caso do seu contribuinte, não precisa mexer com regime especial, porque regime especial você vai pagar ICMS todo mês, você só vai pagar um valor inferior, ok? Então, se você tem muito crédito, não faz sentido pedir regime especial. Isso aqui é para aqueles contribuintes que estão pagando muito alto um valor do seu ICMS, ok? Então, é importante você saber isso, ter essa noção de subapuração de ICMS e como que lança aqui o ICMS do regime especial do SPED fiscal. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.